O sem Bíblia pega carona? Para alguns. Aleluia. Quem achou, dá um glória, amado. Estão se encontrando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disseram eles: que sinal fazes, para que o que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Amém? Quais são os teus feitos? Que sinais vocês fazem? Que sinais fazemos? Aleluia, Deus. Vamos orar, amado. Seu culto lógico, seu culto racional. Você sabe o que você tem feito. O que as pessoas veem em você. Aleluia por isso. E se entronize com Deus nesse momento. Se você não encontrou Deus no louvor, você tem mais uma chance agora. Onde estávamos em uma visita e ali naquele ambiente humilde, aquele fadorete forte, aquela humildade, aquela simplicidade, mas é a mesma presença. Aleluia. Glória a Deus. Se você não se encontrou com Deus ainda, abra o seu coração nesse momento. Amado, só você pode definir o seu relacionamento com Deus. Não sou eu, não é o pastor. É você que define o seu relacionamento com Deus. Você sabe como se comunicar com Ele, o que Ele quer de você, aleluias. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aleluia, Deus. Espírito de Deus, Espírito Santo, eu peço a tua ajuda ao teu povo. Eu peço a tua direção, para que possamos nos encontrar com o Senhor essa noite. Não nos apartarmos dessa presença maravilhosa, essa presença que nos constrange, essa presença que transforma, essa presença que muda lugares, que está pronta a transformar uma geração. Nos colocamos em tua presença para sermos transformados, como um vaso onde só o oleiro pode dominar. Nos quebre essa noite e nos refaça conforme a tua vontade. Nos quebra essa noite, quebra o ego, quebra toda a soberba, toda a arrogância, quebrando os corações, amado Deus. Quebranta, transforma sobremaneira. Determina uma transformação nessas vidas essa noite. Mas a qualidade somos nós que iremos definir. O quanto iremos ser transformados para com Deus. Oh amado Deus, opera em nós o teu milagre. Opera em nós o poder que tem que ser liberado nesse lugar. Libera em nós, a partir de nós, o poder de transformação, de quebra de correntes, de mudanças de vida, aleluias. O poder que traz a convicção ao próximo, Deus. Espírito Santo, fala a cada coração sobremaneira. Fala em cada coração como o Senhor quer essa noite transformar. Aleluia. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. É só para ti, Deus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Entrega o seu coração a essa presença. Entrega a tua vida a essa presença. Para
nosso coração é para você, Deus. Esse lugar no interior é só para você, amado Deus. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Aplauda Ele, amado. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Tu és exaltado, amado Deus. Tu és exaltado. Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em Ti? Ainda que seja uma conversa entre Jesus e religiosos, onde eles queriam dizer e queriam afirmar que Jesus estava blasfemando, que Jesus era um homem mentiroso, e essa fala seja desses religiosos, talvez sejamos nós esses religiosos também. Talvez sejamos nós que não respeitamos aquele que foi colocado acima de nós. Um dos principais motivos para que a igreja de Deus esteja falida é porque não somos como Paulo foi. Paulo, um homem sábio, formado por Gamaliel, que nos discipula até hoje. Ele se converteu a partir daquele mover em direção a Damasco, e foi discipulado com Cristo, mas ele tinha uma bagagem que nenhum outro apóstolo tinha, mas ele precisava de uma pessoa para o discipular e cuidar dele. E de todos os apóstolos, Barnabé se ofereceu para ajudar Paulo, mas em todo esse caminho, Barnabé não sabia mais do que Paulo. Barnabé não tinha o conhecimento que Paulo tinha. E ainda assim, em nenhum momento Paulo falou: ei Barnabé, para, você não sabe nada, eu sou formado, eu sei isso, eu sei aquilo. Em nenhum momento Paulo fez isso. Em todos os momentos Paulo abaixou a cabeça e se colocou como servo, e ouviu e praticou. Entenda, Barnabé foi um homem que ficou 3 anos em um ministério com Cristo, ele e Cristo e mais 11. Ainda assim ele não era um homem sábio como Paulo. Paulo ficou cerca de 3 a 4 anos sendo discipulado pelo próprio Cristo. E quando se encontrou com o homem, ele se colocou em humildade. Que sinais fazemos para que creamos e vejamos Ele em Ti, ao ponto de achar que o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso autoconhecimento é o que pode definir o nosso caminhar? Se sabemos que o caminho é estreito para quem quer tomar a sua cruz, para quem quer tomar a sua cruz, sabemos que o caminho é estreito, mas o nosso conhecimento às vezes é maior que esse caminho, e começamos a colocar barreiras e limites em algumas coisas. A igreja hoje se tornou um lugar de aceitação. A igreja de Cristo, que é um lugar de transformação, um lugar onde podemos nos encontrar e cultuar aquele que nos criou, se tornou um lugar de aceitação. Se tornou um lugar onde o pastor, o pregador e os líderes precisam vigiar a todo momento sobre o que vai falar e como agir, porque precisa se aceitar as pessoas. E se persistirmos com isso, em aceitar, e a pessoa ser necessitada, não, outra palavra, a pessoa necessitar continuamente dessa aceitação, a igreja vai continuar em falência. Porque você tem que vir aqui como você estava no mundo. Não sei se você era um drogado, não sei se você era só um religioso que achava alguma coisa e hoje sabe muito menos. Se você fumava, bebia, eu não sei. Mas chegar aqui, nós não temos que aceitar você em sua caminhada, mas aceitar sua transformação em um novo nascimento. Só que essa mensagem de novo nascimento não está sendo aceita para aqueles que ouvem, e a culpa é do pastor. Em outras palavras, a culpa é do seu líder. E perguntamos: que sinais fazemos, que criamos e vejamos Cristo em ti? Eles perguntaram para Jesus: como podemos, o que você faz para que possamos ver Deus, o Deus de Abraão em você? E a criação que nos aguarda pergunta para nós essa noite: o que fazemos?
O que vocês fazem para que possamos crer e ver o Cristo em vós? Sabe o que é, igreja? Não encontramos nossa posição no reino. Ainda não encontramos nossa posição no reino. Hoje dificilmente uma pessoa me constrange quando ela fala: eu quero mudar, eu quero mudar. Porque querer e sair de uma palavra é belo, é bonito, mas que nos leva para o reino do céu é o nosso testemunho, são nossas atitudes. O que irá nos provar que Cristo está em nós são as nossas atitudes, são os nossos testemunhos diariamente. Antes de estarmos em Cristo também não tínhamos uma posição, nós tínhamos um ego, um desejo ardente de ser reconhecido pela sociedade. E quando não temos uma posição, nos importamos apenas com uma coisa: a nossa condição. Em outras palavras mais conhecidas, com o nosso status. Como as pessoas estão vendo, me vendo, o que eu estou mostrando para ela, o que ela está pensando de mim. É essa condição que nos importamos, porque não temos a posição fora de Cristo. Mas em Cristo encontramos o nosso propósito, mas fora de Cristo não encontramos nada. E ali fora de Cristo, você procura, ou procurávamos, a nossa posição em um emprego. Você não tinha nada, mas você tem um emprego agora. Você sofria para ter algo, agora você tem um emprego. Você queria algo e não podia ter, mas agora você tem um emprego. Mas com o tempo, esse emprego enfada você, porque o emprego é só uma condição que você achou para se sentir bem. Foi só o meio que você achou no momento para se sentir feliz, mas não encontrou Cristo ainda. Não encontramos Cristo ainda, e não achamos o nosso propósito. E sabe o que acontece? Mudamos como um macaquinho de galho em galho, procurando um emprego melhor a cada instante. Não quero mais esse emprego, eu mereço ganhar mais. Olha o meu chefe como ele é chato. Aquele cara não faz nada, eu trabalho demais e ganho igual ele. Aí começa: eu não quero esse emprego, me manda embora, isso e aquilo, não está satisfeito. E quem conhece um homem que não quer trabalhar sabe, é atestado aqui, chega atrasado ali, isso e aquilo, mas não vai encontrar sua posição. Quando nos importamos com a nossa condição, buscamos um relacionamento fora de Cristo, e achamos uma pessoa para preencher um vazio, que só encontrando a posição em Cristo nos sentimos bem. Esse relacionamento pode se tornar um casamento ou não, mas você procura uma pessoa para se relacionar, até um ponto que essa pessoa enfada você também, ou você é um enfado para essa pessoa. O sexo fora do casamento já não é mais suficiente, as fantasias não é mais suficiente, os passeios não são mais suficientes, porque já não está mais satisfazendo a sua posição e nem a sua condição. De repente, no meio do caminho, essa pessoa cria uma barriguinha. Aí você fala: não é mais aquele homem que eu conheci, e procura um homem sem barriguinha. Você se enfadou dessa pessoa. A sua condição precisa ser suprida de outra forma, porque estamos pensando apenas em nós e não em mais ninguém. E ainda assim, se não é um trabalho, um relacionamento, buscamos satisfazer nossa condição em prazeres, em uso de drogas, em baladas, Netflix, memes do Facebook. Nos sentimos bem com essas coisas, porque no momento nossa condição se satisfaz com isso. Mas se nos preocupamos com nossa satisfação e condição, somos meros egoístas e miseráveis nessa terra. Apenas isso. Porque, igreja, o Evangelho, o reino de Deus, necessita de homens e mulheres que se encontram em sua posição, não se importando com a sua condição. Porque se não se importarmos com a nossa condição, não pode ser feito nada aqui que vai te fazer bem. Não há nada que possa ser feito para agradar essa pessoa que se importa com a sua condição. Não há. Porque não vai ser possível essa pessoa abrir mão de algo que realmente doa nela pelo reino dos céus. Não vai ser possível a pessoa plantar para Deus e ter o direito de um dia chegar: Senhor, abra as portas do céu para mim nesse dia, porque um dia eu plantei com o Senhor. Não vai ser possível. Mas sabe o que vai ser feito?
essa pessoa que se preocupa com a sua condição vai mendigar uma emoção, um carinho que ela não merece, vai mendigar um alimento, um salário, um prazer que ela não é digna, mas ela precisa se preocupar e satisfazer a sua condição, porque ela não encontrou seu propósito na terra. E o propósito de todo homem, em simples palavras, viver para Deus. Viver para Deus. Se você achar um outro propósito que vai te trazer uma eternidade, por favor, tente me explicar. Tente. Mas não será possível me convencer. Porque a experiência que temos com Deus é maior do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Ao ponto que estamos decididos que o sofrimento do tempo presente não é comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Por que, pregador? Porque a Bíblia fala isso para mim. Então, ou você não lê, ou você não crê no que está escrito. Ou você não lê, ou você não crê no que está escrito. Mas nos emocionamos quando lemos qualquer pensamento de um bom cantor, qualquer filosofia de um bom poeta. Mas a palavra de Deus não é o suficiente para nós se não encontrarmos nossa posição. E se voltarmos alguns versos atrás, ali no verso 1 desse mesmo capítulo, podeis acompanhar comigo? Vai falar sobre a multiplicação dos pães. Aleluias. Capítulo 6 de João, no comecinho. Aleluia, Deus. Nos dá direção, Pai. Direciona, Espírito Santo. E diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberate. Seguia o número de multidões, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Verso 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, diz a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Até aqui, amados. O que Jesus fazia até aí? Para quem não sabe, antes do ministério, Jesus era um simples carpinteiro. Quem já assistiu Ben-Hur? Já viu esse filme Ben-Hur? Não? Que bom, vocês estão lendo bastante a Bíblia, por isso vocês não assistiram esse filme ainda. No meio desse filme, o Ben-Hur, ele está sendo preso. Só que ele encontra com Jesus. E Jesus fala o seguinte: ame o teu próximo. Viva o amor. Pronto, não fala mais de Jesus até uma certa parte. Depois esse homem volta e encontra com a sua esposa. Ele fala: encontrei um homem que pregava o amor. Só que esse homem ainda era carpinteiro. Ele não tinha um ministério ainda, mas ele sabia o seu propósito aqui na terra. E esse homem era Jesus. Antes de Jesus se revelar como Messias, ele vivia como carpinteiro, filho de José e Maria, mas ele sabia o propósito dele aqui na terra. O que estamos esperando para encontrar o nosso propósito e viver o nosso propósito no reino dos céus? O que estamos esperando? Alguém colocar a mão em nossas cabeças e falar: vamos fazer igual o pastor agora, eis que eu te digo. Quase, né? Vou ficar bom nisso. Estamos esperando isso, igreja. Um homem vir, mudar a sua voz e começar a falar o que você já sabe, porque tudo está escrito na Bíblia. O que estamos esperando é um título.
Você está cansado de ser a pessoa que está sentada e agora que ser a pessoa sentada com uma coroinha. Precisa disso para você encontrar o seu propósito e começar a viver o que o reino nos manda viver. Entenda, no reino dos céus não existe democracia. Jesus manda e nós obedecemos. Jesus manda e nós obedecemos. Isso é prazeroso, amado. Isso é prazeroso. Às vezes você quer fazer algumas coisas, o pneu murcha no meio do caminho, mas as demais coisas é prazeroso. Porque Cristo é Cristo em nossa vida. Mas o que estamos esperando? É a nossa condição mudar? É eu conseguir um emprego melhor agora? Eu consegui uma roupa melhor agora? Eu consegui um relacionamento agora? É isso que eu preciso para encontrar o meu propósito e viver o meu propósito? Com 12 anos, em Lucas capítulo 2, faz 45 a 47, Jesus fala que Jesus estava na sinagoga ensinando os mestres da lei, porque ele sabia o seu propósito. Não estou falando que você tinha que ser desde pequenininho e contar o seu propósito, não é isso que eu estou falando. Mas Jesus sabia o que tinha que fazer na terra, e todos nós temos luz, e sabemos que temos que fazer. Mas o que estamos esperando? É o inverno acabar, esse frio acabar? Não é, amado. O que nos falta é parar de ser estúpidos. O que nos falta é parar de ser miseráveis e medíocres, e verdadeiramente viver o que falamos um dia que queríamos viver. Vou falar para você. Você acredita em línguas estranhas? Levanta a mão. Amém, somos crentes. Mas você fala em línguas estranhas? Se você não acreditasse, eu ia falar, rapaz, está com defeito. Se você acredita e ainda não fala, eu falo, está com defeito também. Porque é necessário você orar em mistério com Cristo. Agora ou você não lê, ou você não crê. E que sinais fazemos para que vejam Cristo em nós e creiam em Cristo em nós? O que fazemos, o que vivemos? É necessário uma transformação. Você procurava do mundo uma condição para se sentir feliz, e por um instante achou que a igreja é esse lugar que ia aceitar você e te dar uma condição, mas não. Você só vai ser feliz aqui se houver uma transformação no teu interior. Comece de dentro para fora. O seu coração muda, o seu ego se destrói, e você começa a se arrepender de muitas coisas, e vai poder falar um dia: eu tive um novo nascimento. Eu tive um novo nascimento. E diante dessa experiência, o que o mundo pode fazer para me separar do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada, a nudez. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo. E Jesus começou o seu ministério. Só que os religiosos e os miseráveis só iam até Jesus com interesse, porque ele estava enfermo, e para se sentir bem precisava mudar sua condição. Eu não quero mais ficar enfermo, muda a minha condição hoje, me dá a cura. E bastava para essa pessoa. Senhor, estou aleijado, muda a minha condição. Jesus ia lá e mudava a condição daquela pessoa. Senhor, eu não vejo, eu quero ver, muda a minha condição. Ia lá e mudava a condição da pessoa. Mas mudar a condição não nos leva para o reino dos céus, amado. Não nos leva para o reino do céu. Entendemos o que é o reino dos céus? É uma pergunta. Entendemos o que é o reino dos céus? É uma pergunta, amados. Você entende o que é o reino do céu? Porque se não entendemos o que é o reino dos céus, você vai preferir sua condição hoje bem e ir para o inferno com a sua condição, do que ser transformado e ir para o céu humilhado. Entendemos o que é o reino dos céus? Porque, amado, existem pessoas que estão esperando o nosso pontapé inicial, nós encontrar o nosso propósito, irmos até eles e eles serem transformados. Eu gosto do que o livro Fator Melquisedeque fala, que os incas, uma nação que se entrou em extinção, acabou, aguardava um homem
que fosse até eles pregar um Deus. Só que esse homem nunca chegou lá. E a nação Inga se acabou. Acabou, não existe mais. Só que também não ouviram quem era Cristo. E isso era uma profecia que eles já tinham de geração em geração, esperando, porque Deus preparou um homem. Não sei se esse homem foi na África, foi na Inglaterra, ou foi aqui na América. Eu não sei onde esse homem foi criado, mas esse homem ou essa mulher tinha que ir até os Incas e pregar, porque era o propósito dele. Mas os Incas não se converteram, porque esse homem não ocupou a sua posição. Esse homem não ocupou a sua posição. E Jesus estava ali ocupando a sua posição em seu ministério. E fala a palavra que às vezes eles tinham que dar uma corridinha mais rápido, porque não tinham tempo nem para comer. As pessoas se preocupavam apenas com eles. Jesus me dá atenção. Jesus me dá atenção. Eu não estava nem aí para Jesus. Só vem até nós. Eu sou reino que fique para lá, mas vem até nós. Vem até nós, vem até mim. Eu preciso mudar a minha condição. Eu preciso mudar a minha condição. Mas eu acho impressionante, porque Deus é tão bom, Jesus é tão amoroso, que Ele cuidava dessas pessoas. Porque Ele falava, pensa comigo, não está escrito, é uma conjecturação, eu vou curar essas pessoas, e eu vou morrer na cruz por eles. Mas quando eu ressuscitar e eles verem o poder do Espírito, esses que eu curei serão transformados. Eu penso que Jesus falava isso no seu interior. Eu imagino Jesus, eu vou curar você, porque depois você vai se converter quando eu morrer na cruz por você. Porque uma cura, um médico pode curar, mas a vida, dar a vida por nós, só um homem podia fazer isso, e só um homem fez isso. Você pode se derramar um médico, mas sua salvação só vem a partir de Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus por tudo isso, aleluia. Mas no meio desse caminho, igreja, ele estava em um deserto, e já era tarde, e Jesus viu aquela multidão, e falou, não vamos mandar eles embora, porque eles estão há muito tempo sem comer. Olha o amor de Jesus. Eles podem se desfalecer no meio do caminho, eles podem se perder no meio do caminho. Eu sei que eles vieram aqui apenas por interesse, eu sei disso, mas eu vou cuidar dessas pessoas. Eu acredito. Se coloca no lugar de Jesus nesse momento também. Ainda que as pessoas só se cheguem até você por interesse, creia na transformação, porque um dia você foi transformado. Creia na mudança, porque você foi mudado. Creia no resgate, porque o nosso Jesus nos resgatou um dia. Existe alguém mais miserável do que eu não conheço. Jesus me transformou e me muda todos os dias. Nossa, Ele pode fazer muito mais aí fora. Pode fazer muito mais aí fora. Mas é necessário se dispor, sair da sua zona de conforto e entender qual é o teu propósito no reino dos céus. Quer uma direção do seu propósito? Dobra o teu joelho e começa a orar. Quer uma direção para o seu propósito? Comece a ouvir o que o pastor nos fala há 3 anos. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não entendeu nada? Volte a ler de novo. Mas pastor, chega a ler vídeo que é difícil. Só passa. Aí, só lê, não passa. Então você vai pular, né? Não é para pular não, é para ler Levítico. Você lê e volta, tá bom? Comece a fazer essas coisas. Comece a fazer o que nenhum homem faz no meio de você. Comece a fazer o que as pessoas não fazem. Eu não sei o que entendemos sobre subir ao monte, já que todo lugar é santo depois de Cristo. Mas Jesus vê você sair da tua casa, do conforto da tua casa, subir aquele monte e buscar um Deus. E as pessoas lá vão falar, quem é aqueles loucos que estão gritando lá em cima? Eles não têm mais o que fazer. E você falando com Deus, Deus, eis-me aqui, me usa. Comece a subir ao monte. Comece a fazer o que você não faz. E a sua condição, você não vai se importar mais, porque você vai encontrar a sua posição. Você vai encontrar a sua posição.
E o sentido dessa palavra posição que eu quero passar para vocês é vocês, todos nós, encontrarmos o propósito. Não se esqueça o propósito. E Jesus perguntou para Felipe: o que temos? O que podemos fazer com essas pessoas? O tamanho da tua fé vai definir a sua ação. O tamanho da tua fé vai definir a sua ação. Pois fé é vermos as coisas do ponto de vista de Deus e agirmos como Deus. Ora, sem fé é impossível agradarmos a Deus, pois é necessário crermos nele e ele se achega de nós. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que faremos para essas pessoas que estão aí fora? Eu pergunto a todos nós essa noite. O que faremos com essas pessoas que estão se perdendo aí fora? O que faremos? Não, calma aí, pregador, eu não posso fazer nada agora, porque amanhã eu vou no cinema. Eu preciso ir, o filme é legal, é lançamento, ó. Eu vou ficar muito feliz se eu for no cinema. E naquele momento, não é errado ir no cinema, igreja, por favor. Eu estou planejando fazer uma surpresa para minha esposa, para levar ela no cinema, assistir um filme de terror, só que eu vou dormir, porque eu não gosto. Não é pecado, igreja, ir no cinema, mas é o seu propósito. Você pode ir no cinema agora, ou você precisa mudar? Você pode. Ontem eu estava com o pastor visitando uma pessoa, e ele me falou algo que eu não me toquei ainda. Era Natal e Ano Novo, 10 horas da noite na cama. Eu falei no meu íntimo: poxa, velho, Natal e Ano Novo, cara, na cama, velho. Aquilo lá já matou eu. Já matou, já. 3 anos, Natal e Ano Novo, pra mim, tava dezembrão, o pastor sai seminário, e ia lá pra Bahia. Mas não era assim, cara. Fui descobrir isso ontem. Igreja, na moral mesmo, isso matou eu, cara. O que esse homem já plantou, entendeu? E nós achamos que fazemos alguma coisa para que vejamos em nós e criamos em nós as pessoas em Cristo. Estão entendendo? Estão entendendo, amados? Amado, a caminhada é longa, o caminho é estreito, mas se você encontrar o seu propósito, nada te impede de seguir a Cristo. Nada te impede de mudar as coisas, viver como Cristo quer que você viva. Mas precisamos encontrar o nosso propósito. Amados, tem que haver uma decisão. Ei, Felipe, perguntou Jesus, o que podemos fazer por essas pessoas? E vi assistir uma multidão necessitada, querendo algo, precisando de algo. Uma multidão estava esperando com ardência, com fogo, que alguém se revelasse para eles naquele momento. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Uma multidão aí fora espera nós. Agimos com fé, temos ousadia de fé e mostramos quem é Cristo em nossas vidas. E mostrarmos quem é Cristo em nossa vida. Nós só vamos sair por aí cuidando as pessoas, profetizando e dar revelação, não. Ei, um dia eu estava na prisão e você não foi me visitar. Eu estava na rua com frio e você não levou veste para mim. Nunca estive na prisão, igreja, tá? Estava com fome e não me deram de comer. Estava com sede e não me deram de beber. Jesus, como se não te vimos? Eu era aquela pessoa necessitada. A criação precisa de pessoas, amado. Homens e mulheres que se chamam filhos de Deus. Não que apenas creia, porque muita gente crê. Se sair aí e vai perguntar: você crê em Cristo? Vão ligar a luz do celular e vão iluminar a rua toda as pessoas. Eu creio, ei. Mas não são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Porque um filho obedece o pai. Estamos obedecendo. Um filho ouve o pai. Estamos ouvindo. Um filho quer ser como o pai é. Estamos sendo. E Felipe foi reprovado. Porque ele falou: Senhor, nem se trabalharmos por 1 ano e tivemos 200 denários, não podemos alimentar essas pessoas.
E eu imagino Cristo no seu coração, homem de pequena fé. Ó homem de pequena fé. Ó mulher de pequena fé. Igreja, se não estamos aptos, se não estamos prontos para receber as menores das bênçãos de Deus em nossas vidas, como podemos receber as maiores? Como podemos receber as maiores? Como podemos? Se não estamos aptos para as menores, quanto mais para as maiores. E não é o mesmo contexto daquele que diz: se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é o mesmo contexto. Mas se você não quer hoje, não está pronto para receber as menores das bênçãos de Deus, como você pode receber as maiores? Como? Mas de repente André fala: Jesus, existe um rapaz, e esse rapaz possui 5 pães e 2 peixinhos. Igreja, para um milagre acontecer, precisa de um facilitador. Para um milagre acontecer, precisa de uma pessoa que se levante e fale: eis-me aqui, pode me usar como instrumento, como veículo, como conduíte de ouro para promover esse milagre. Foi Jesus que fez o milagre, amém? Foi Jesus que fez o milagre, amém? Mas ele não fez sozinho. Uma pessoa que estava ouvindo a pregação dele, uma pessoa que viu as curas dele, o ministério dele, falou: eu vou me entregar a esse homem. Eu vou me entregar a esse homem. E lá estava um jovem. Chegou segundo Flávio Joséfo. Esse jovem era Estevão. Esse jovem era Estevão, igreja. Você começa a entender por quê. Porque ele foi o jovem, o primeiro mártir da igreja primitiva, a se ajoelhar e se apredejar e falar: Senhor, perdoa os pecados desses homens, porque eles não sabem o que fazem. Então você entende porque Estevão fez isso. Ele estava com Jesus em meio à multidão, mas ele não era ninguém. Ele não quis ser reconhecido porque ele deu os pães. Ele falou: preciso de alguém e um propósito. Estou aqui no propósito desse momento. Toma os meus pães, toma os meus peixes e faça um milagre na vida dessas pessoas. Se aquele jovem era Estevão, ele não pensou nele, não pensou na condição dele, porque ele podia falar: ó, eu tenho 5 pães e 2, é só para mim isso. Se pensar 5 pães e 2 peixes é muita coisa, né, igreja? Mas ele podia pensar: é só para mim isso, dá para mim encher minha barriga, vou dar para essas pessoas que eu não conheço. O problema é deles. E quantas vezes não somos assim? Não com pães e peixes, mas com outras coisas. Fala a verdade. O seu culto racional: ah, Senhor, aquele dia eu fui assim. Ah, Senhor, aquela vez eu fui assim. Mas podemos mudar, igreja, e fazer melhor. Estevão, ele deu os seus pães e os seus peixes, não se importando com a sua condição, mas se importando com uma multidão. Quando encontramos o nosso propósito, não nos importamos mais com nós, nos importamos com as pessoas. E isso tem sido pregado há muitos dias aqui. Não é mais por nós, é pelo reino. Não é mais por mim, é pelas pessoas, é pelo outro, porque eu já fui encontrado por Cristo, eu estou sendo tratado, eu já entendo quem é o reino. Mas existem pessoas que ainda não entendem, igreja. Existem pessoas que ainda não conhecem. E cabe a nós, a cada Estevão que está aqui essa noite, não se importar com a sua condição e dar tudo para Deus. Você está cansado? Está cansado? Porque a multidão estava cansada. Por isso Jesus não despediu eles. Não, a multidão está cansada, falou para os discípulos. Eles não podem caminhar. Vocês estão cansados? Estão cansados do quê? De mendigar a cura, de implorar por atenção, de querer uma atenção que você ainda não merece. É disso que estamos cansados? Se for, não é o cansaço, é a falta de encontro com Cristo. Se for, não é o cansaço, é uma ilusão, é um engano, é um vitimismo, uma autocomiseração. Senhor, eu me importo só comigo, por favor. Não, chega disso, amado. Estevão não se importou com a sua condição e entregou tudo para Deus. Talvez ele nem ia comer mais aqueles pães e peixe, talvez não podia mais comer, mas ele não se importou. Ele entregou tudo.
Ele entregou tudo. E Ele foi o homem que facilitou o milagre de Deus. E você pode ser a mulher e o homem que vai facilitar o poder de Deus nessa geração. É para isso que você foi chamado. É para isso que você é chamado. É para isso que encontrar o seu propósito, para mudar, para facilitar o poder de Deus nessa geração, na sua família, nos seus amigos, no lugar onde seus pés pisam. É para isso que somos chamados. Se você encontrar o seu propósito, vidas serão mudadas. Se você encontrar o seu propósito, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. O homem que chega em você e fala, vem para Cristo, e vai ficar tudo mamão com mel. Pai, esse cara é um profeta miserável. Ou profeta de Beelzebub. Ele está amassando barro para Faraó, como o nosso amigo fala. Não, igreja, não vai ser fácil. Não vai. Porque quando você encontra o seu propósito, a multidão começa a se organizar. A multidão começa a se organizar e não se importa com você. Porque eles ainda querem apenas a sua condição. Mas você encontrou o seu propósito. Imagine. Acredito que Estevão tinha mais ou menos aí os seus 14 para 16 anos. Ele morreu com 18. E depois Jesus morreu, teve todo o processo, até chegar no dia, em Atos 8 em diante, Atos 11 eu acho, até chegar aquele dia. Imagine aquelas pessoas que estavam naquele deserto com ele, assentado em uma roda, comendo do pão e do peixe, que a partir dele veio, olhando para ele, pô, foi aquele jovem, foi aquele homem que entregou o pão, foi aquele homem que entregou os peixes para o mestre aquele dia, foi ele, porque hoje ele está morrendo, porque hoje ele está morrendo, porque ele está deixando as pessoas fazendo isso com ele. A multidão nunca vai entender os propósitos de Deus, igreja. A multidão nunca vai entender o reino dos céus. Eles vão olhar, vão ver tudo acontecer, mas sabe aquela cegueira? Eu estou comendo agora, aleluia, obrigado Deus. Eu recebi o meu salário essa noite, aleluia, glória a Deus. E isso basta para eles. Mas o homem que encontra o seu propósito, ele vai saber todas as coisas. Porque é somente no Espírito, ele entende as coisas espirituais no Espírito. Mas a mente carnal não compreende as coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Mas sabe o que mais, igreja? Eu gostei muito disso. Porque Jesus não foi a primeira vez que ele sustentou o povo com pão. Não foi a primeira vez que ele sustentou o povo com um milagre. Ele cuidou de uma multidão há mais de 2000 anos atrás. Uma multidão que ele amou. E ele falou, eu não quero mais que essa multidão seja escravo. Eu não quero mais que essa multidão seja servo desse faraó. Eu tenho um propósito para a vida deles. Qual era o propósito? Sair do Egito e ir para a terra de Canaã, onde mana leite e mel. Mas existe um processo. Existe um processo. Depois que Estevão deu os pães e encontrou o seu propósito para ele chegar até ali e ser morto, ele continuou em um processo. Ele teve que estudar mais, andar mais com Cristo, até o ponto de ele falar, hoje você pode ser um diácono da igreja. Por quê? Você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria habita em você. Mas entenda, não foi se importando com si mesmo que Estevão permitiu ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi. Mas há 2000 anos atrás, um povo foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para viver um milagre. E ao sair do Egito, eles chegaram no deserto, e eles falavam assim, olha, eu preferia as minhas panelas com cebolas, pepinos e peixe, do que estar aqui. Mas a multidão que não encontra o seu propósito, eles não reconheciam o milagre de Deus. Jesus enviava o maná para aquele povo todos os dias. Jesus enviava o maná para aquele povo todos os dias. E só 2 homens em meio à multidão encontrou o seu propósito. Naquela multidão do Novo Testamento, aqui em João, um homem encontrou o seu propósito. Um jovem. E há 2000 anos atrás, a
partir dessa data, tá bom? Senão é 4.000 anos atrás. 2 homens encontraram o seu propósito, Josué e Caleb. 2 jovens encontraram o seu propósito em meio à multidão. E perguntavam: o que vamos fazer para dominar a terra de Canaã, cidades de gigantes, e os cachos de uva não podem ser carregados por homens comuns? Tenham fé no Jeová que nos libertou da terra do Egito. Tenha fé, tenha fé. Ele nos dará essa terra por possessão. Mas a multidão que não compreende o poder de Deus, a multidão que não compreende o milagre de Deus, estava cega. Não vamos invadir. Não podemos vencer aqueles homens. Não, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar e ser escravos, porque lá teremos o que comer todos os dias. Se portavam apenas com a condição deles e não encontraram uma posição no reino dos céus. Precisamos encontrar a posição, amados, e sermos aquele que irá liderar um povo, e sermos aquele que irá facilitar o poder de Deus. Se encontrarmos nossa posição, encontramos a Deus. Você encontrou a sua posição? Você sabe a sua posição? Se você não sabe, você ainda não conhece a Deus. Você não encontrou a Deus, porque não vai estar sensível a ouvir o propósito dele para a tua vida. Quando ele falar: ei, vai, você não vai ouvir. Ei, dobre o joelho agora e ore, você não vai ouvir. Eu não estou falando que você vai ouvir todos os dias a voz de Deus, porque Abraão, se não me falha a conta, ouviu apenas 5 vezes a voz de Deus. Não estou falando que você vai ouvir todos os dias, mas Abraão encontrou o propósito dele. Qual era o propósito de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali te farei pai de multidões. Igreja, precisamos encontrar o nosso propósito. Se coloque em pé, amados. Tudo Deus fez, formou-se a seu tempo, e colocou a ideia da eternidade em nossos corações. Ao ponto não podemos compreender a sua obra desde o princípio até agora, mas existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Existe um tempo para todas as coisas, e esse é o tempo de você encontrar a sua posição. Não se importar com a sua condição, mas querer uma transformação em Cristo.